pugilista magnífico, mas um ser humano profundamente perturbado. Foi acusado muitas vezes de violência doméstica pelas suas duas mulheres e as muitas amantes e de bater em paparazzi. Nasceu na pobreza extrema e rodeado de violência, tirou partido da violência e foi, em última instância, destruído por ela. Mas dentro do ringue, aquele que é, provavelmente, o maior pugilista sul-americano de todos os tempos era simplesmente intocável. O seu registro de carreira é de 87 vitórias, 59 das quais por nocaute, 3 derrotas, todas no início da carreira e posteriormente vingadas, 9 empates e 1 combate sem decisão. Carlos Roque Monzón nasceu a 7 de agosto de 1942 em San Javier, Argentina. Os pais, Roque Monzón e Amália Ledesma, eram hispano-argentinos. O casal teve 13 filhos. Quando tinha 6 anos, a família mudou-se para Barranquitas Oeste, um bairro pobre de Santa Fé. Deixou os estudos precocemente para ajudar a família economicamente, tendo trabalhado como engraxador, vendedor de jornais e leiteiro. Foi detido em diversas ocasiões por furtos e altercados, e quando parecia que estava destinado a converter-se num criminoso habitual, descobriu o boxe. Este foi o refúgio perfeito para expulsar toda a sua ira contida. Com 16 anos, conheceu Zulema Encarnación Torres, com quem teve o seu primeiro filho, Carlos Alberto Monzón. Em 1962, casou-se com Mercedes Beatriz Garcia. Eles tiveram 2 filhos, Sílvia Beatriz e Abel Ricardo, e adotaram Carlos Raul. Em 1963, tornou-se profissional depois de uma carreira amadora com um registro de 76 vitórias, 6 derrotas e 8 empates. A 6 de fevereiro de 1963, fez a sua estreia como profissional num combate contra Ramon Montenegro, vencendo por nocaute. Assim começava a lenda. Alto, com uma excelente estrutura física e capacidade de resistência e com uma grande potência de golpe, cedo se converteu num pugilista temível. A 3 de setembro de 1966, conquistou o título argentino de pesos médios, derrotando Jorge Fernandes por decisão unânime. No ano seguinte, voltou a derrotar por pontos Jorge Fernandes para conquistar o título sul-americano de pesos médios. Após a conquista do título, o promotor argentino Juan Carlos Lecture colocou-o na cena internacional do boxe, organizando combates com pugilistas estrangeiros como Douglas Antle, Charles Austin, Johnny Brooks, Harold Richardson, Tommy Bettia, Manuel Severino e Eddie Pace. A 7 de novembro de 1970, Monzón defrontou Nino Benvenuti para o título mundial de pesos médios. O combate disputou-se em Itália e foi a primeira vez que Monzón lutou fora da América do Sul. No 12º assalto, o argentino lançou um golpe de direita ao queixo do adversário que lhe deu a vitória no combate. O combate foi nomeado Luta do Ano 1970 pela revista The Ring. A sua primeira defesa do título mundial foi contra o mesmo Benvenuti, vencendo por nocaute no 3º assalto. Ao longo dos anos seguintes, Monzón defendeu com sucesso
o título contra Emil Griffith 2 vezes, Danny Moyer, Jean-Claude Boutier 2 vezes, Tom Boggs, Benny Briscoe e José Nápoles. Em 1974, o Conselho Mundial de Boxe retirou-lhe o seu título de pesos médios. Segundo Ramon Velásquez, presidente do organismo, Monzon recusou-se a lutar com Rodrigo Valdez, candidato ao título melhor classificado no ranking do Conselho Mundial de Boxe. Ele disse ainda que Monzon deixou Paris à pressa sem realizar um controlo antidoping depois do seu segundo combate contra Boutier e recusou-se a pagar a multa de $5.000 aplicada pela União Europeia de Boxe. Manteve o título da Associação Mundial de Boxe e defendeu-o com sucesso contra Tony Mundine, Tony Licata e Gracian Tonat. Finalmente, a 26 de junho de 1976, Monzon, campeão da Associação Mundial de Boxe, e Valdez, campeão do Conselho Mundial de Boxe, defrontaram-se. Uma semana antes do combate, o irmão de Valdez foi morto a tiro. Ainda assim, o combate teve de se realizar devido ao contrato existente. Monzon foi muito superior ao seu adversário, vencendo por decisão unânime e unificando o título mundial. A 30 de julho de 1977, os dois pugilistas voltaram a defrontar-se naquele que é um dos clássicos do boxe mundial. Esta luta foi bastante diferente da primeira. Valdez começou o combate muito forte e no segundo assalto derrubou Monzon pela segunda e última vez na sua carreira. Valdez construiu uma vantagem na primeira parte do combate, mas Monzon preparou uma brilhante reviravolta e superiorizou-se nos últimos 8 assaltos, vencendo o combate por decisão unânime e conservando o título. Depois deste combate, Carlos Monzon retirou-se. Ele foi campeão mundial de pesos médios durante quase 7 anos e defendeu o título 14 vezes. Tanto a duração do seu reinado como o número de defesas do título foram recordes de divisão para a época, ambos quebrados posteriormente por Bernard Hopkins. A vida de Monzon mudou radicalmente devido ao seu sucesso no boxe, mas ele manteve elementos da sua difícil juventude, incluindo uma raiva interior e uma tendência para a violência. Passou algum tempo na prisão, no início da carreira, depois de uma briga, e foi baleado 2 vezes, no braço e na omoplata, pela mulher em 1973. Em 1983 entrou para o Passeio da Fama do boxe internacional. Em fevereiro de 1988, Monzon foi acusado de matar a sua mulher, Alicia Muniz, durante uma discussão em que ela caiu mortalmente de uma varanda do 2º andar. Ele também caiu da varanda e partiu 2 costelas e uma clavícula. Ele afirmou que Muniz, que conheceu num aeroporto em 1979, se lançou da varanda e ele tinha caído ao tentar impedi-la. No entanto, a autópsia mostrou que Muniz tinha sido espancada e estrangulada até ficar inconsciente antes de cair. Em 1989, ele foi considerado culpado de homicídio e condenado a 11 anos de prisão. Monzon morreu a 8 de janeiro de 1995, quando o seu carro saiu da estrada e capotou. Um segundo passageiro também morreu e um terceiro ficou ferido.
ele regressava à prisão de Las Flores em licença por bom comportamento, depois de ser autorizado a passar o fim de semana na sua cidade natal de San Javier. Assim, terminava a vida do herói que não o soube ser, que nunca pôde controlar a sua própria montanha russa, aquela que o levou de um bairro sem luz a ser milionário, de ser o ídolo argentino a estar atrás das grades, que sempre será lembrado como um dos melhores pugilistas da história, mas também como o assassino que acabou com a vida de uma mulher.